Dia, gente! Tenham todos um abençoado dia, sejam todos muito bem-vindos. Gente, hoje eu vim contar uma coisa para vocês que quem é da minha idade, ou um pouquinho depois, ou um pouquinho antes, eu nasci em 80 e a minha adolescência foi nos anos 90. Então eu vim contar para vocês que não sabem como era na nossa adolescência e vim relembrar para aqueles que eram adolescentes na mesma época que eu, algumas coisinhas e alguns fatos que aconteciam durante a nossa adolescência. Muito legal, né, gente? Eu tive essa ideia, eu não achei no YouTube também e eu achei muito interessante trazer para vocês. Então, se você não está inscrito no canal para assuntos e para maquiagens e para pinturas e para cabelo e para N coisas, a titia Cibele pede para vocês se inscreva no canal, deixe seu like e bora escutar o que a tia tem para falar. Gente, eu fiz uma colinha aqui, hoje em dia a gente tem o planner, certo? Então eu fiz uma colinha no meu planner pra gente tá lembrando algumas coisinhas. Gente, hoje em dia, como que é? A adolescência, a maioria ouve o quê? Funk. Na nossa época, em 90, eu especificamente 94, 95, ouvia pagode. Sim, não tinha sertanejo universitário, não tinha funk, o único funkeiro que tinha era o Claudinho e Buchecha, certo? Vocês conhecem Claudinho e Buchecha? Quero te encontrar, quero te amar. Mas fora isso, era muito pagode. Era molejo, arte popular, meu Deus, era tantas bandas, era assim, cada dia uma banda nova. Eu vou mostrar para vocês algumas bandas, eu vou ilustrar aqui, colocando umas fotinhos das bandas que tinham. A gente não ouvia funk, as nossas músicas eram mais limpas, as letras tinham algum conteúdo, geralmente amoroso, para aquela dorzinha de cotovelo, quando tu tá apaixonadinho na época de escola e acha que é o amor da tua vida, tá certo, gente? As nossas músicas então eram pagode. Algumas pessoas ouviam rock já, assim, Pink Floyd, me lembro de gente que ouvia Metallica, mas era assim, fora a parte. Nós, como modinha, que hoje tem o funk, era pagode. Bom, a segunda coisa, a gente não tinha planner, mas a gente fazia agenda. Vou abrir aqui para vocês verem, mas vou tapar assim. Gente, 7 de abril tá ali coisa, tá ali coisa. E colava coisinha, escrevia, fiquei com alguém, viu fulano e tal coisa, olha só, cartinha e papapá. Gente, tudo a gente colocava em agendas. Eu só tenho essa guardada, mas eu tive inúmeras agendas. A gente colocava chicletes do menino que a gente gostava, e fio de cabelo, e uma folhinha de árvore que caiu assim, assim, assado. Então, não tinha planner para se planejar alguma coisa. A gente só escrevia na agenda tudo que acontecia naquele dia, naquela semana, depende de cada um, fazia um tipo de agenda, né? Depois, outra coisa que a gente fazia muito era colecionar. A gente colecionava papel de carta,
A gente colecionava tazo. Alguém já ouviu falar em tazo? Era uma coisinha redondinha. Vou procurar a fotinho também para colocar aqui para vocês. Era uma coisinha redondinha que vinha dentro do pacotinho dos chips. Era uma figurinha com dois lados, maior um pouco que uma moeda de R$ 1. E a gente colecionava. Colecionava tazos, colecionava papel de carta. O que mais que eu posso dizer? Não tinha internet. Na verdade, tinha, mas a internet era discada. Era, como é que eu vou dizer para vocês? Uma conexão que demorava a acontecer, demorava a fazer, era com a própria linha do telefone fixo da casa da pessoa. Ela tinha um barulho. Se eu achar o barulho, eu vou colocar o barulho aqui para vocês verem, porque esse barulho é nostálgico, gente. Era demais. Então, quando surgiu a internet e algumas pessoas começaram a ter computador, por exemplo, eu tinha, as minhas amigas iam na minha casa para usar a minha internet, para ver alguma coisinha na internet. Mas outras pessoas não tinham acesso em casa, a não ser no trabalho, e era bem raro. A tela do computador não era uma tela de LED como a gente tem hoje, era igual aquelas televisão antiga de tubo, assim, sabe? Bem grande, muito pesada, coisa de 30 quilos, assim. Então, a gente não tinha internet. Você consegue se imaginar sem internet? Pensa. Não, né, gente? A gente não vive mais sem internet. Então, a gente não tinha internet. A gente não tinha celular. Vocês imaginam como era a vida de um adolescente sem celular? Gente, na minha adolescência começou a surgir o celular. Mas quem é que tinha celular? Eram os nossos pais, alguns que tinham um poder aquisitivo, porque os aparelhos eram caríssimos, tu tinha que comprar uma linha. Era uma coisa assim muito difícil de se ter. Lá quando eu tive perto dos meus 18 anos, que daí sim eu tive celular, de verdade. E como a gente fazia para se comunicar? A gente ligava pro telefone fixo da casa da pessoa. Hoje em dia as pessoas não sabem nem o que é telefone fixo. É muito difícil quem ainda tem um telefone fixo em casa. Quem tem é pessoa muito antiga. Todo mundo liga direto para quem quer falar, direto pro celular. E a gente ligava. Daí ligava, ô, dona Loreta, posso falar com a Denise? Era assim que a gente fazia. E daí a gente se comunicava e combinava de fazer alguma coisa. Era desse jeito. Bom, outra coisa, a gente tinha um canal no telefone que a gente conversava. Chamava 135, nem sei se existe mais. A gente discava 135 e um monte de gente estava falando ali naquela bababá, 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 conversando. Se alguém interessante aparecesse, tu discava um númerozinho e falava no privado, no direct com aquela pessoa. Gente, era muito engraçado. Era muito, muito, muito engraçado. E quando surgiu o computador e a internet e a gente começou a usar, a gente tinha a primeira coisa que a gente começou a usar foi o Mirk. Quem lembra do Mirk, gente? Era um bate-papo, o Messenger, o WhatsApp de hoje em dia, mas não era no celular, era no computador. Era com hora marcada, era assim, para se encontrar era muito difícil. Então, era o Mirk. Depois do Mirk, que foi evoluindo, evoluindo, quando lá eu tinha os meus 18 anos, surgiu o Orkut. Existiu o Fotolog, que era coisas que eram da internet da época. O Fotolog, para vocês terem ideia como que era mais ou menos como um Instagram. Eu tinha um Fotolog que eu fiz na minha gravidez do meu filho, para vocês verem como já foi bem depois. Eu engravidei, eu tinha 23, 24 anos.
Então o fotolog foi dessa época. Então foi bem assim, eu já era adolescente para velha, né? Já tinha 20 e poucos anos. Então tá. Vamos ver outra coisa. Fim de semana. Como é que era o nosso fim de semana? Gente, na minha cidade, que é uma cidade pequena, a gente se reunia, marcava com as amigas e ia pra praça. Lá em Tubarão era a Praça 7. E a gente ficava sentadinha no muro, sentadinha ali no murinho do caçula e via os meninos passar e dava tchau e mandava recadinho. Todo mundo ia para essa Praça 7 para namorar, para se encontrar. Como não tinha celular, a nossa vida era na rua, gente. A gente não tinha essa vida caseira, fechada que a gente tem hoje em dia. Outra coisa bacana, a gente ia na missa domingo, pelo menos eu e a minha turminha, as BFFs que somos 5, né? A gente ia na missa, saía da missa, ia para o cachorro-quente, comia um cachorro-quente e ia para o cinema algumas vezes. Nem sempre, porque nós não tinha condições de ir todos os filmes. E no cinema nós já ia com esqueminha feito, ia sentar perto do fulano, papapá, para conversar, para dar os beijinhos, era assim. Gente, era muito engraçado. Era uma adolescência inocente, madura, assim, uma coisa genuína. Era uma coisa muito legal, onde havia comunicação tete a tete com as pessoas. Hoje é tudo na telinha do celular. Não que seja ruim hoje, mas que era muito gostoso, era. Vamos ver outra coisa aqui. Eu tinha uma curiosidade e que inclusive eu faço até hoje. Por exemplo, tem um show tal. Vai ter um show na cidade. E tu esperava o mês inteiro por aquele show. Chegava no dia do show, chuva que Deus mandava. Eu aprendi com alguém que colocava um ovo na rua e o ovo atraía a chuva. E aquilo fazia a chuva parar. E eu acreditava muito, eu acreditava sim, eu botava o ovo na rua com muita fé, muita esperança de que ia parar de chover. E vocês podem acreditar que sempre parou de chover, sempre. E outra coisa, digo mais, esse ano, quando foi para mim ir no carnaval, foi para mim ir no show, eu acho que foi no Rock Laguna, tava chovendo, eu botei meu ovo na rua, eu até falei para uma visita que tava aqui em casa e parou de chover. Então, quando você quiser ir a um evento e quer que pare de chover, bota um ovo na rua. Bota o ovo que o ovo atrai a chuva. Então, bora lá, vamos ver. A outra coisa que eu anotei aqui, fotografias. Vocês pensam que tinha celular pra gente estar olhando foto? Vou mostrar para vocês como eram as nossas fotos. Olha, ó, isso é mais ou menos agenda, mais ou menos passagem aérea. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, fotos dos Estados Unidos. As fotos eram impressas, gente. A gente ia lá, batia foto, não sabia como é que a foto ia ficar e a gente revelava. Tu quer ver, tu bater umas fotos com a amiga bem bonita, ir lá e revelar e a foto vir queimada. Acontecia tanto isso, gente. A foto do parabéns no aniversário, apagando a velhinha, e a foto vinha queimada. Gente, era uma depressão, porque tu ficava sem aquele registro. Não tinha como fazer de novo. Olha só como eram as fotos, gente. Como eram as fotos. Ah, uma coisa interessante. As meninas da minha época, que tinham poder aquisitivo, elas debutavam. Você sabe o que é um debut? É um baile num clube chique da sua cidade, que as meninas são apresentadas à sociedade. Eu nem sei se existe mais hoje em dia baile de debutante. Quem era muito bem de vida, debutava. E quem era marromeno,
como eu, ia como convidada ou comprando ingresso, como um baile qualquer. Vamos ver se passa mais alguma coisa aqui na minha cabeça. Nós ia de excursão para o Oktoberfest. Vamos ver se passa mais alguma coisa. Beto Carreiro, muito antigo. Meus amigos da praia. Hamilton, Natan, linguiça. Olha só vocês aqui na Rede Globo. Plim, plim, meu álbum se desfazendo. Festa do Pinhão, família Reis. Vocês também estão aqui. Gente, então era assim. Era foto, tudo impressa, tudo que a gente queria. Olha só, Caiame, Giana, Rafael Gorges, Gisele, Flávia Reis, Fernanda, Simone, todos vocês estão aqui ainda comigo. Eu e a Gica Pira aqui embaixo. Gente, então era assim, as fotos eram impressas. Tinha uma outra coisa bacana que acontecia, era a saideira do colégio. Era assim, o colégio que saía mais... Por exemplo, eu estudei num colégio que saía meio-dia. E tinha um outro colégio perto que saía 15 para o meio-dia. Quem saía do colégio 15 para o meio-dia ia para frente do colégio que saía meio-dia, para ver as gatinhas, para ver os gatinhos, para dar uma conversadinha, já que não tinha zap, e mandava recadinhos e coisa e tal. Então existia a saideira do colégio. Era muito legal, gente. Bom, outra coisa, na minha época e o meu gosto, né? Vou dar um exemplo do meu gosto. Eu usava o perfume Giovanna Baby. O rosinha, o original, o antigo. Vocês têm esse perfume? Já ouviram falar nesse perfume? Hoje em dia lançaram um aerosol da Giovanna Baby. Eu até comprei para lembrar um pouco dessa época. Então, Giovanna Baby. Hoje é aerosol, isso aqui que eu tenho na mão. Mas aerosol não existia, só existia uma pomadinha para nós passar assim com os dedos, lambuzar, ter que lavar a mão. Vou até dar uma... Ai, cheirinho de adolescência. O Giovanna Baby era o perfume que eu usava para ir à escola. E eu tinha um outro perfume, que era o Gabriela Sabatini, primeira edição. A primeira vez que a tenista lançou o seu perfume, era o perfume que eu usava para sair. Para ir pra balada, para ir no fim de semana lá no Bornai, no Paladar, tomar uma caipirinha de vinho. Gente, é muito engraçado lembrar dessas coisas. Vamos ver outra coisa. Hoje você tem playlist no seu celular. Você tem acesso a todas as músicas no seu celular. Na minha época, o que existia era... Ai, tá travado aqui dentro, gente. Era a fita cassete. A gente pegava para ter a música que a gente queria, não tinha onde baixar. A gente ligava na rádio, colocava a fita e apertava o REC para gravar. E gravava. Depois esperava vir outra música que tu gostava e apertava o REC para gravar. E tinha que, para ouvir a música, rebobinar a fita. Ou virar ela de lado e escutar o outro lado, porque dava para ouvir dos dois lados. Mas isto é uma fita cassete. Eu ainda tenho em casa. Uma outra coisa interessante. Hoje tem Netflix, hoje tem YouTube. E nós, como fazíamos para ver vídeos, ver filmes, a não ser no cinema? Vocês têm ideia? A gente ia na locadora de vídeo. Era uma fita grandona. Se eu achar uma fotinho, eu vou colocar aqui para vocês verem. Uma fita grandona que você tinha que ver o filme e da mesma maneira que a fita cassete, rebobinar para devolver na locadora. Porque se não devolvesse rebobinada, tinha multa. E digo mais, no fim de semana eles faziam o pacotão. Você alugava uma e ganhava mais duas, mais três.
Dia de semana fazia o pacotão, 7 fitas por tanto, era mais barato, assim, dia de semana o povo não alugava tanto, mas a locadora era um point, gente, tinha 300 locadoras na cidade, hoje não existe uma, eu acho, em cada cidade, pelo menos aqui em Laguna não existe, e em Tubarão acredito que também não exista mais. Bom, era isso mais ou menos que eu tinha para falar. Se eu lembrar de outras coisas, eu venho fazer a parte 2 desse vídeo. Se esse vídeo tiver bastante like, eu venho lembrar de outras coisas ou fazer a infância dos anos 80, legal? Bacaninha? O que a gente brincava, o que é que a gente fazia que hoje a criançada não faz mais? Então, vamos ver como é que vocês vão reagir a esse vídeo e aí a gente pensa se vai ter uma segunda parte ou não. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem todos com Deus. Se você não é inscrito no canal e conhece alguém que pode se interessar pelas coisinhas que eu tenho feito no canal, compartilha. Mostra para a pessoa. Gente, olha só esse canal aqui da Cibele, da titia Cibele. Ela fala coisas tão bacaninhas, ela faz maquiagens tão legaisinhas, fáceis da gente aprender. Eu tive relato, gente, de gente que viu o meu vídeo de como fazer as unhas em casa e hoje em dia não vai na manicure. Eu tive relato de gente que viu o vídeo de eu pintando, de gente que viu o vídeo de quando eu pintei o cabelo e começou a pintar o cabelo em casa. E, gente, eu tenho criado inimizades. As manicure querem me matar, as cabeleireiras querem me matar aqui na minha cidade. Tá certo, gente? Então, já ficou todos os recadinhos. Ficou esse vídeo muito bacaninha. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos e fui! Tenham um abençoado dia, gente!